de São Paulo. Estou no Comitê Técnico de Assessoria e Imunização, CETAI, do Ministério da Saúde, e também do Grupo Técnico para a Eliminação do Sarampo e do CETAI Covid. Então, é um prazer vir falar sobre o controle de pertussis, a experiência latino-americana com 2 brilhantes paletristas. O controle de qualquer doença imunoprevenível depende de uma boa vigilância epidemiológica integrada ao laboratório. E depende também da questão da imunização, da cobertura vacinal. Infelizmente, nós, desde 1916, estamos com uma queda da cobertura vacinal, queda essa que foi acentuada durante a pandemia, mas ela já ocorria antes. A gente poderia aqui substituir esses 40 minutos por umas 4 horas para ficar falando a respeito dos motivos dessa queda da cobertura vacinal. Mas eu vou colocar 2, e uma delas relacionada com o tema que vai ser abordado hoje nesse simpósio. A primeira é que eu não deixo de aproveitar uma oportunidade de dizer que um dos motivos dessa queda de cobertura vacinal é a ausência de comunicação. Não há uma comunicação com a população a respeito do Programa Nacional de Imunização, quer seja na vacinação de rotina, quer seja na vacinação sob a forma de campanha. Poucos sabem que estamos realizando, nesse momento, uma campanha de follow-up para sarampo, uma vacinação indiscriminada para menores de 5 anos, que está sendo administrada junto com a vacina da influenza. Então, essa ausência de comunicação fazem com que as campanhas, que eu denomino que sejam secretas, ou seja, muito poucas pessoas conseguem saber da sua existência. Um outro aspecto que é importante também para explicar essa queda da cobertura, à medida que nós tivemos a expansão do nosso programa de imunização, tornou-se necessário a aplicação de múltiplas vacinas numa mesma sessão. Aos 2 e aos 4 meses, por exemplo, nós aplicamos a vacina pentavalente, a vacina inativada oral, a vacina pneumocócica e a vacina oral da rotavírus. Então, essa multiplicidade de injeções, às vezes, faz com que o vacinador ou o representante da criança, que geralmente é a mãe, que leva a um posto de saúde, fica com receio de aplicar 3 injeções numa mesma sessão. Outro aspecto que também tem é com relação que a vacina pentavalente, formada hoje, constituída hoje por células pertussis inteiras e mortas, ela apresenta uma frequência de eventos adversos de vacinação bem maior do que as outras vacinas que são aplicadas nessa mesma sessão. E, portanto, isso pode também ser, ao receio de reações, pode também ser um motivo da queda da cobertura vacinal. E, principalmente, porque essa é a explicação dessas reações adversas, não há nenhum treinamento por parte dos governos estadual, federal e de muitos municípios para explicar o que acontece, como podemos evitar, minimizar a ocorrência desses eventos adversos. Então, uma das alternativas que seria interessante discutirmos, e teremos, e essa é uma discussão importante, para modernizarmos, para refundarmos o PNI, para que ele volte a ser um programa de excelência, como foi em todo esse período, e vamos comemorar agora, ano que vem, o instrumento legal que criou o Programa Nacional de Imunização e o da Vigilância Epidemiológica. Vamos completar, então, 50 anos, e espero que não esteja em senescência precoce, e que consiga revitalizar e voltar à sua plenitude, como foi nos anos anteriores a 2015. Então, para debater esse problema da redução de eventos adversos e
e de vacinas combinadas, que pode reduzir o número de picadas, é que nós vamos comentar nesse simpósio a questão da vacina hexavalente. Então, para a vacina hexavalente, nós temos 2 palestrantes, tá certo? A Ana Borian, tá? Que ela é pediatra, infectologista, coordenadora do CRIS, do Espírito Santo, que é o Centro de Referência de Imunológico Especial, participante do Comitê Técnico de Assessoria de Imunização, o CETAI Polio, e presidente da Sociedade Brasileira de Imunização do Espírito Santo. E também o Juan Pablo Torres Torretti, pediatra, infectologista, doutor em Ciências Médicas pela Universidade do Chile, professor associado do Departamento de Pediatria e Cirurgia Pediátrica da Unidade de Infectologia do Hospital Luiz Calvo Magalhães, em Santiago. Portanto, a presença desses dois palestrantes certamente irá brilhar nosso simpósio e gerará motivos de discussão. Então, convido agora a Ana para fazer a sua apresentação. Muito obrigado, Ana, pela presença. Boa tarde a todos. Vou conversar com vocês a nossa experiência da vacinação de prematuros nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais, que são os CRIs. Como conflito de interesse, eu costumo dizer que eu acredito em vacina para colocar o meu cartão de vacina em dia da minha família. Eu acho que nós, enquanto profissionais de saúde, se não acreditamos que fazemos o melhor para a nossa família, se a gente não se convence a tomar vacina, a gente não convence o outro. Infelizmente, nesse momento, a gente tem muitos profissionais de saúde que ainda não estão com a sua vacina para sarampo, para gripe, para influenza em dia. E aí eles têm também a disponibilidade de coqueluche, visto a importância da gente dizer que muitos somos nós que podemos transmitir, não apenas uma gestante, mas nós podemos transmitir a coqueluche para os nossos pacientes, e muitos profissionais de saúde sequer sabem disso. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma população de quase 215 milhões de pessoas, com o número de nascidos vivos no ano de 2020 de 2 milhões e 600, quase 2 milhões e 700 crianças. E a nossa taxa de prematuridade é em torno de 11%. O nosso sistema privado contempla algumas vacinas, mas a gente tem um robusto sistema único de saúde em que contempla várias vacinas com gratuidade. O PNI surgiu em 1973, dando igualdade, quer dizer, ele dá tudo para todo mundo, mas existe um público mais vulnerável e aí a proposta do CRI de dar equidade, dar mais para quem precisa de mais. Então, desde 93, o paciente pode ir diretamente a algum CRI no Brasil ou fazer essa solicitação de vacina de modo remoto, à distância, através das coordenações municipais de imunização. E a gente tem hoje 52 CRIs no Brasil, esse número tem sido ampliado progressivamente em função de alguns incentivos financeiros que o Programa Nacional de Imunizações tem tentado realizar, mas infelizmente em função de burocracia, por exemplo, o Espírito Santo, que recebeu uma verba de quase 900 mil, não conseguiu ampliar nem reformar o único CRI que existe. Então é uma burocracia que a gente ainda enfrenta no nosso país. Então, a gente tem, desde 1977, a vacina combinada DTP de células inteiras. Desde 2002, ela foi acrescida de hemófilos influenza. E desde 2012, se tornou a penta acrescida da hepatite B. Os CRIs surgiram já desde 2001, no primeiro manual, a vacina... esse aqui eu não estou conseguindo apontar direito, não. A vacina DTP acelular, que foi instituída inicialmente para eventos adversos graves, ou seja, convulsão até 72 horas pós a vacina coqueluche de células inteiras, febril ou afebril, e episódio hipotônico hiporresponsivo. De lá para cá, no manual de 2006, foi acrescido os prematuros e outras comorbidades que tinham risco aumentado de reação. Desde 2014, foi acrescido também os imunossuprimidos, isso tudo para uma população abaixo de 7 anos de idade. E desde 2014, nós temos também a vacina de coqueluche nas unidades básicas para todas as gestantes e também para profissionais de saúde. Em 2021, foi introduzida a vacina hexa e penta acelular. Como funciona a notificação de evento adverso? Toda vez que um paciente tem qualquer reação a qualquer vacina,
ele deve ser encaminhado para o serviço onde ele recebeu a vacina, que vai preencher uma ficha de notificação, isso vai ser avaliado e vai ser trocada essa vacina. Em alguns momentos, a gente tem uma burocracia, ou por desconhecimento de que aquela unidade de saúde precisa preencher uma ficha de notificação, ou porque o médico assistente também não sabe disso e acaba encaminhando a criança diretamente para o CRI sem uma devida notificação. Muitas vezes essas crianças caem num limbo de um sistema que, por desinformação, a mãe fica apavorada e não completa o calendário vacinal dessas crianças. Então, a gente tem, na nota técnica, que foi a implantação da vacina em 2021, e aqui eu trouxe para vocês, além dos critérios de liberação de cada indicação para vacina penta e hexacelular, hoje a que a gente tem disponível é a hexa, no início a gente teve a penta, posteriormente foi substituído pela hexa, em torno de 15% nos procuram por evento adverso, e em torno de 50% nos procuram, isso no CRI do Espírito Santo, em função de prematuridade. Então, o nosso N maior acaba sendo prematuridade hoje, e o menor acaba sendo evento adverso. Quando a gente coloca as vantagens e os desafios, a gente tem as múltiplas aplicações e a gente sabe que, por exemplo, bebês muito pequenos e muito prematuros, ele tem um risco de apneia por qualquer estímulo álgico. Então, quanto mais eu provoco dor, mais eu posso ter a chance de ter uma reação dessa, principalmente nos muito prematuros. Quanto mais eu tenho maior número de visitas à unidade de saúde, maior número de picadas, eu tenho uma dificuldade de adesão. Em alguns momentos, a gente pode ter a falta de supply. No CRI, antes de 2021, a gente tinha em 4 furadas o que hoje a gente faz com a hexa. Então, a gente tinha DTPA numa furada, hemófilos influenza numa segunda, hepatite B numa terceira e polio inativada numa 4ª furada. Então, muitas vezes, a gente não conseguia fazer de jeito nenhum 4 furadas num bebê muito pequeno ao mesmo tempo, e ainda ele, às vezes, ia para tomar DTPA e estava em falta hemófilos, ou ia para tomar hemófilos e estava em falta DTPA. Então, isso dificultava o acesso. Em 2019, no final de 2019, setembro em diante, por alguns motivos outros, a gente teve a falta de penta na rede básica, então isso gerou uma ausência de vacinação, em que essa demanda voltou para a gente em 2020, retornando com atraso vacinal para a gente colocar em dia. Desafio próximo do que a gente está tendo agora, de um número gigantesco de crianças que, em função da pandemia, estão com atraso vacinal e que muitas vezes a unidade básica não sabe utilizar de intervalos mínimos, apesar de já ter uma publicação do Ministério da Saúde orientando isso, do PNI, para que a gente utilize intervalos mínimos e acelere a proteção dessas crianças. Então, a gente hoje pode aplicar uma hexavalente acelular nos nossos bebês, ao invés das 4 furadas que a gente aplicava no passado, e essa simplificação de forma que facilita. Então, hoje a gente consegue oferecer no CRI um menor número de injeções, menor trauma para a família, e eles conseguem aderir mais ao esquema vacinal e à vacinação no tempo correto. Esse é o manual de eventos adversos da última edição, em que a última edição é de 2020, falando da incidência não apenas do episódio hipotônico hiporresponsivo, como da convulsão. Em torno de 1 para 1.500 doses de episódio hipotônico e 1 para 5.000 de convulsão. E aí a gente tem algumas publicações que referem isso. Para aqueles que nunca viram um episódio hipotônico, é como se a criança desmaiasse, desfalecesse logo após a vacina. Isso pode acontecer ainda na unidade básica de saúde, mas também pode acontecer quando essa mãe já está em casa, desesperada. Então, a criança pode apresentar cianose, uma hipotonia generalizada. Esse é um aspecto relativamente benigno, porque se for bem conduzido e bem orientado, a família passa por isso sem grandes dissabores. O problema é que, muitas vezes, nem o vacinador, nem o profissional de saúde de um pronto-socorro, de um consultório, ou mesmo da unidade, sabem identificar e acalmar a família. Então, se confunde muito com convulsão, com crise de ausência e até mesmo com anafilaxia. A gente tem algumas crianças que já chegaram a receber adrenalina, por exemplo, e até corticoide, ficar internado por não saberem conduzir. Então, a gente se questiona, os pediatras sabem identificar, conduzir, notificar o evento e orientar as crianças? Em sua grande maioria, não. Nas outras incidências dos episódios, dos eventos adversos, a gente percebe que muitos deles não são sequer completamente avaliados, não sabem essa condução. Então, não adianta a gente só saber incidência, mas a gente tem que saber conduzir. E a gente vive um paradigma. Em algumas situações, a gente tem uma criança que adentra no pronto-socorro e que nada
é sabido, mas a gente também tem o problema de que hoje tudo é vacina. Então, no CRI, a gente teve até carcinoma espinocelular confundido com evento de vacina COVID, em que a paciente progrediu para o câncer mais avançado, porque não foi adequadamente aventado possibilidades e diagnósticos diferenciais. Então, a gente tem essa dualidade de ou nunca saber reconhecer o que é vacina, ou dizer que tudo é da vacina. Essa é uma publicação que a gente tem do Dr. Reinaldo Menezes, de 2007, que aventa a mesma incidência de literatura. Ele chegou a acompanhar 21 mil crianças e os resultados mostraram que a penta de células inteiras pode ser utilizada com segurança no Programa Nacional de Imunizações e a incidência de episódio hipotônico e de convulsão que ele viu era bem semelhante à publicação do manual de 2020. Isso também foi o próximo do que a gente encontrou no Espírito Santo. Nós fizemos um levantamento de todo o estado do Espírito Santo. Em 2019, nós tivemos 120 mil doses aplicadas de penta, encontramos 73 reações graves, sendo, quando a gente baixava isso, dava uma incidência geral de 1 para 1.600. Quando a gente separava apenas as crianças menores de 1 ano, encontramos 52 episódios graves, destes 42 episódios hipotônicos hiporresponsivos e 10 convulsões. Dava 1 para 2.000 quando eu avaliava apenas os menores de 1 ano de idade, e sendo 1 para 2.000 de episódio hipotônico, 2.700, e 1 para 11.000 de convulsão. A gente também levantou os anos subsequentes, a gente encontrou um maior número de aplicação de penta em 2020, mas lembrem que eu falei para vocês que no final de 2019 nós tivemos uma falta de penta, então a gente estima que esse aumento em 2020 foi dessa demanda reprimida que sobrou de 2019, e a gente também levantou parte de 2021. Agora a gente está fazendo um levantamento de 2017 e 2018 e completando 2021 para fazer uma série histórica dos últimos 5 anos. E o que a gente encontrou desses episódios é que a grande maioria era na primeira dose, a grande maioria era quase 70% dos 3 anos era de episódio hipotônico hiporresponsivo e muitas destas crianças precisavam de assistência médica. E a nossa preocupação, novamente, é treinar essa assistência médica. E a gente deve lembrar que muitas dessas crianças não são acompanhadas na unidade básica de saúde nem por um pediatra, é por um médico generalista, atenção primária, em que não vai ter o conhecimento de vacina necessário que a gente precisa para um calendário tão robusto que a gente tem hoje. Então, a gente precisa de demandas maiores de capacitações em vacina e também em eventos adversos. O fluxo de atendimento no CRI, seja para uma criança internada, que a gente tem que lembrar que esses prematuros precisam ser vacinados ainda na UTI, porque eles não estão isentos de adoecimento dentro de uma UTI neonatal, e Covid mostrou isso muito bem para a gente, que a UTI não é um local protetor para a transmissão de doenças, e a gente tem uma dificuldade muito grande de vacinar essas crianças ainda internadas. Por vários motivos, os neonatologistas adiam e postergam indefinidamente a vacinação, e muitas dessas crianças que ficam 4 ou 5 meses numa UTI neonatal sobrevivem bem, muitas delas já saem sem sequelas, coisa que no passado era impensável, mas saem totalmente desprotegidas no nosso país. E aí esse pedido pode ser feito diretamente ao CRI, ou também via Coordenação Municipal de Imunizações, em que o CRI tem um sistema tanto de aplicação direta quanto de liberação de vacina virtualmente através dos municípios. E esse sistema funciona muito bem, desde que muito bem divulgado e muito bem organizado esse fluxo. Como conclusão, a gente entende que os prematuros são um público de alto risco, não só para adoecimento, mas também para eventos adversos, e que pode se beneficiar com essas vacinas combinadas e acelulares, que a gente precisa organizar esses eventos adversos. A gente sabe que eles são subnotificados, porque quem não sabe conduzir não sabe identificar e não sabe notificar. Como várias doenças e várias reações no Brasil, esse fluxo, quando acontece, muitas vezes é numa ficha extremamente mal preenchida, com falta de dados. Eles podem ocorrer a qualquer momento de uma administração, mas a nossa experiência foi que isso é bem maior com a primeira dose. Então, esses episódios requerem assistência médica, requerem uma boa orientação, mas que a gente precisa fazer capacitações para esses médicos poderem identificar e conduzir, e mais do que nunca, acalmar a família para que esta criança continue dando sequência às outras vacinas, aguarde a vacina celular, mas não deixe de tomar pneumococo, não deixe de tomar meningococo e as outras vacinas importantes. E também é necessário pensar em critérios, já existe alguma discussão no PNI, na reunião dos CRIs, para uma ampliação de faixa etária para esses prematuros extremos poderem ser um pouco mais estendida essa indicação. Era isso que eu tinha para falar para vocês, e a gente tem que entender que a nossa missão é aprender com as semelhanças das nossas crianças, mas não se perder nas diferenças dos nossos bebês. Obrigada.
Dr. Juan Pablo? Sí. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está, Olá, doctor? boa tarde. Como vai, o doutor? É um prazer compartilhar com vocês na distância, mas é um assunto muito próximo, que seria a infecção e prevenção contra a pertussis. Eu vou compartilhar minha apresentação com vocês. Vocês podem confirmar que estão enxergando bem? Vocês conseguem ver a apresentação corretamente? Muito bem, obrigado. Bom, a minha apresentação após a palestra da doutora Borian é sobre a vacina hexavalente, falando de evidência do mundo real e como essa vacina foi introduzida no Chile, falando também dos fundamentos e dos resultados que nós vemos no nosso país. Aqui os meus conflitos de interesse. Falar que na América Latina, praticamente ou em quase todos os países, há nos PNIs um esquema que tem a vacina pentavalente de componente com células inteiras nos 2, 4, 6 até os 18 meses. Entretanto, há 4 países, Costa Rica, México, Panamá e na América do Sul, o único país é o Chile, que tem a hexavalente com componente acelular, ou seja, a vacina combinada hexavalente no seu PNI. Sabemos também que, além dos prematuros, os mais afetados, geralmente, de coqueluche, são os bebês com menos de 1 ano, principalmente também com menos de 6 meses. Na América Latina, 1 de cada 3 casos de coqueluche foram em crianças com menos de 1 ano de idade. Numa publicação recente, nós trabalhamos nesse grupo e foi publicado numa revista chilena de infectologia. Também vemos que isso acontece não apenas no Chile, mas em todos os países da região, inclusive no Brasil, onde vemos nas barras azuis os casos em bebês com menos de 1 ano. O que aconteceu no Chile? Qual a experiência chilena? Até 2 ou 3 anos atrás, Chile, como os demais países da região, vacinava com pentavalente, com pertussis acelular, mais pólio oral. A dinâmica da infecção por coqueluche segue uma lógica que se repete em países que têm pertussis celular ou acelular, e a cada tanto tempo nós temos surtos. No caso do Chile, o último grande surto ou aumento de casos foi justamente em 2012, não apenas no Chile, mas em outros países também. Enquanto o Chile mantinha no seu PNI vacina de componente de células inteiras. Entre 2015 e 2016, e quando foi mudada a pentavalente de um fornecedor para outro, observamos um aumento de 85% dos ESAVs, ou efeitos supostamente atribuíveis à vacinação, mas principalmente apneias e especialmente em prematuros, onde esse aumento foi de 400%. E isso pode acontecer em outros programas nacionais. Por exemplo, em 2018, no Uruguai, houve casos de síndrome hipotônica hiporresponsiva que aumentaram de forma muito significativa, também relacionados à mudança da marca da vacina. Ou o que aconteceu recentemente no Brasil, onde com respeito à pentavalente e alguns lotes que tiveram problemas de qualidade no líquido, e isso levou a uma redução ou na disponibilidade da vacina, porque esses lotes não foram utilizados. Então, é muito importante termos vacinas adequadas para evitar também esses problemas que podem impactar em efeitos adversos ou na redução da cobertura. Voltando ao Chile, já que como país, nós estamos alinhados com a estratégia de erradicação da poliomielite, o que
ou seja, mudar para polio injetável, os eventos adversos que eram observados em prematuros com a pentavalente levou o Comitê Assessor do Ministério da Saúde a recomendar o uso da vacina, de que Chile mudasse para 4 doses de vacina hexavalente combinada. Isso num processo gradual. Em 2018 foi uma transição, começamos com hexavalente acelular para coqueluche com 2 e 4 meses, e em 2019 o esquema completo com hexavalente acelular com 2, 4, 6 e 18 meses de idade. O que eu gostaria de mencionar é o impacto no que tem sido essa transição e agora nesse esquema estabelecido de combinada hexavalente quanto a eventos adversos, a confiança dos pais, que são chave para manter a cobertura das crianças nas coberturas, reforçar, como disse a doutora Burian, o grupo de risco de prematuros e algumas palavras sobre o que isso significa enquanto a custos e recomendações regionais. Quanto aos eventos adversos, nós já sabíamos que no Chile, vemos aqui os eventos adversos das vacinas para as crianças menores, lactentes. 70% desses eventos adversos que são reportados em lactentes menores, ou 70% correspondia ao uso da vacina pentavalente de componente de células inteiras. Com essa situação e com aumentos dos eventos adversos, principalmente entre 15 e 16, apneias em prematuros, vimos que a mudança para uma hexavalente combinada levou a mudanças. Essas mudanças foram publicadas nessa publicação o ano passado, em setembro, onde nós comparamos a frequências desses aves no período em que Chile tinha, em 2015, pentavalente e terminou 2020 numa transição com hexavalente acelular. E comparamos o que acontecia com a vacina de célula inteira e a vacina acelular. Vejam que, à medida que passa o tempo, há uma redução gradual nos eventos adversos. Nesse gráfico aqui, nós temos o aumento associado a essa pentavalente em 2016 e em 2018, na transição, quando as crianças receberam com 2 e 4 meses a hexavalente combinada, e aqui o esquema full, vemos uma redução, chegando em 2020 com uma redução inferior, inclusive, nos reportes de exames em 2015, ou seja, tivemos uma redução de eventos adversos, não apenas em todos os lactentes, mas também em prematuros, onde, embora acontecem eventos adversos, tanto em prematuros que recebiam a vacina de células inteiras, como também a vacina acelular, vemos o contrário. Os prematuros que recebiam vacina de coqueluche de célula inteira, os 75%, apresentaram eventos adversos reportados como graves. Nos prematuros que receberam componente de coqueluche acelular, apenas 25%, ao contrário, apresentaram foi relatado um ESAV. Outro aspecto muito importante é a confiança dos pais, das mães. No Chile, também houve um estudo liderado pelo Dr. Miguel O'Ryan, onde foi estudada nessa transição, quando nós adicionamos a hexavalente, a satisfação e aceitabilidade por parte dos pais e cuidadores. Como já falamos, em 2018, as crianças já recebiam com 2 e 4 meses a combinada hexavalente com componente acelular, e nesse momento decidimos fazer o estudo. Um braço que continuou recebendo pentavalente com polio oral, nesse momento era a transição, e o braço 2, onde as crianças recebiam com 6 meses vacina de coqueluche acelular hexavalente combinada. Fizemos o acompanhamento e o questionário para os pais. E
as crianças, os pais das crianças do braço 2, houve uma significativa maior satisfação com a experiência vacinal e talvez, mais importante ainda, 94% disseram que voltariam para a próxima dose, e isso é importante para a cobertura, eles iam trazer os bebês de novo. Acharam que o processo foi muito fácil, sem estresse, rápido, e a análise multivariada confirma o odds ratio, como vemos aqui, de satisfação, de trazer as crianças para uma segunda dose. Muito interessante, então, que na vida real isso teve um impacto com uma diferença significativa quanto à satisfação e o desejo de vacinar novamente. Quanto às coberturas, sabemos que a nossa região poderíamos ter melhor cobertura, que a pandemia jogou contra aqui a cobertura para a terceira dose de DTP na América Latina, mais baixo ainda para a dose de reforço, que seria aos 18 meses, mas vejam que estamos abaixo de 90% e no DTP4 abaixo de 80%, que é preocupante. Aqui, dados para Brasil, para DTP1 ou DTP3 em lactentes, vemos cifras em 2019 por volta de 79% e 67%. Sem dúvida, então, precisamos nos esforçar para melhorar essas cifras. No Chile, quando estávamos com a pentavalente em 2018, antes da pandemia, tínhamos coberturas que eu diria eram adequadas, não ótimas, 93%, 90%, 85% e 78%, com pentavalente. Esse foi no primeiro semestre. Pentavalente mais polio oral. Quando nós aumentamos a penta, vejam que essas cifras também aumentam e termina o ano de 2019, onde tínhamos hexavalente com 2, 4, 8 e 18 meses, com essas cifras, ou seja, houve uma boa resposta, mas a pandemia fez com que tivéssemos uma cobertura bem mais baixa, principalmente 70% das crianças, com as crianças de 18 meses. Uma vez que foi recuperada ou que abriram de novo os centros de vacinação, que aconteceu em 2020 e também em 2021, recuperamos as cifras, chegando novamente a 98%, 97%, 94% e 84% na cobertura com hexavalente aos 18 meses. E isso é superior aos valores de 2018, embora ainda não concluímos a pandemia. Esses dados mostram a cobertura, não posso dizer que a cobertura aumentou apenas porque utilizamos uma vacina que é mais fácil de administrar, que já vem pronta, mas esses são os dados que nós temos da vida real. Não podemos esquecer os prematuros. Na transição para hexavalente aos 2, 4, 6 e 18 meses, antes disso, o Ministério da Saúde emitiu um decreto pelo qual, antes disso, todos os menores de 37 semanas de gestação podiam receber a hexavalente com 2, 4, 6 e 18 meses. Muitas vezes é possível essa estratégia, embora não seja para todo o programa, uma estratégia específica para o grupo de risco, como faz a Argentina, a experiência que foi mencionada do Brasil e também o que está fazendo a Colômbia atualmente com os prematuros. Por último, quanto aos custos, é verdade que os países que podem tomar a decisão de ter a hexavalente combinada, essa vacina é mais cara do que uma pentavalente com componente de células inteiras. Entretanto, e essa experiência nós já tivemos no Chile, aqui temos as mudanças e o investimento, a expansão do PNI no Chile antes da pandemia. Mas foi publicada a experiência num estudo de minimização de custos, também publicada na revista chilena, e
há outra evidência também que mostra os mesmos resultados. Quando há uma mudança de componente de células inteiras para acelular, podemos economizar despesas quanto a eventos adversos, custos de transporte, de administração da vacina, de erros da cadeia de frio, que se nós colocamos assim em valor o custo da vacina em si, há diferentes preços aqui, mas quando nós fazemos a estimativa desses outros custos, o custo da decisão fica muito mais interessante. Ou seja, o Chile decidiu mudar para hexavalente por motivos integrais, não apenas por coqueluche, porque precisávamos ter um esquema de poli-injetáveis. Também foi muito importante os eventos adversos que aumentaram em prematuros. Tínhamos evidências da segurança dessa vacina hexavalente combinada, a análise farmacoeconômica e também, e isso é muito importante para ter equidade público-privada, que as crianças tivessem todas acesso a essas vacinas. Dentre as recomendações do grupo de especialistas da SLPE e da ALAP, está incluído utilizar de preferência vacinas com componente acelular, combinadas com outras vacinas para reduzir o número de injeções, melhorar a aceitação dos pais e facilitar a logística de administração. A experiência chilena, portanto, pode ser útil para outros países da região. Vemos que podemos otimizar com essa vacina hexavalente combinada a cobertura, reduzir o número de visitas, de injeções de eventos adversos, os grupos de risco. Também isso aumenta a confiança dos pais e vimos o estudo que foi muito bem desenhado e tudo o que significa agora o desafio de atualizar os esquemas vacinais. Precisamos ter estratégias e vacinas que possam melhorar a cobertura e avançar tudo que for possível em nossa região. Muito obrigado e fico agora para seus comentários. Obrigado, Dr. Juan. A experiência do Chile é muito boa, não apenas em pertussis, mas também em outras experiências. O Chile foi um dos países que teve uma alta cobertura durante a pandemia. Uma pergunta: como foi o processo de convencimento do governo de mudar a vacina de componente célula inteira para componente acelular? Nós estamos nesse processo no Brasil. Como foi a experiência do Chile, portanto? Bom, eu acredito que há vários fatores nesse sentido, não apenas um. Entre eles, é uma decisão integral. O fato a pentavalente perdão, nós não estamos recebendo corretamente o som. O som está se cortando muito. Sinto muito, as frases do Dr. Juan Pablo estão completamente cortadas, eu não consigo traduzir a resposta. A conexão está com muita oscilação. Assim que voltar uma boa conexão, nós continuaremos com esta tradução.
Juan, Pablo, estamos com problema de conexão. Estamos com problema de conexão, Juan Pablo. Sua som está oscilando. Vamos tentar restabelecer a conexão. O senhor poderia resumir em poucas palavras o que o senhor disse sobre o processo? Pedimos desculpas. Sim, em resumo. Então, resumindo, é uma decisão integral. Não é apenas um único fator. Precisamos estar alinhados na erradicação da poliomielite. Isso foi muito mediático também, o fato dos eventos adversos numa população tão vulnerável quanto os prematuros. E para as autoridades era muito importante também ter dados, esses dados de minimização de custos. Uma vez implementadas as medidas, e agora com evidência do que aconteceu depois, confirmamos o que acontecia, que havia impacto na cobertura, que tínhamos maior confiança e satisfação dos pais, que os custos de fato eram aqueles. Então, e falando também da equidade público-privada, que é muito importante como processo de Estado e do país, agora podemos ver que essa decisão teve resultados. Obrigado, doutor Juan Pablo, pela sua apresentação. O senhor consegue me ouvir? Eu gostaria de perguntar. Obrigada pela apresentação. É interessante essa decisão do Chile para introduzir a pertussis acelular junto com IPV. Isso foi o motivo, a justificação para fazer essa introdução. E isso é interessante, porque a sua apresentação mencionou reações adversas da vacina das células com células inteiras, mas em nenhum momento o senhor falou sobre eficácia ou efetividade de ambas as vacinas. Isso não aconteceu ou não foi discutido? Não foi importante saber e ter dados de eficácia ou efetividade da vacina, tanto da vacina com células inteiras quanto da acelular, embora eu acredito que essa justificativa para ter DTP acelular, mas IPV é interessante também, porque há uma combinação que talvez vocês conseguiram maior cobertura vacinal. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse tema. Muito obrigado. Sim, obrigado pela pergunta, uma pergunta muito adequada, muito certa. Sem dúvida, em qualquer análise de vacina, precisamos considerar segurança, imunogenicidade, eficácia e efetividade. O que sim, talvez eu não detalhei, porque nós já sabemos que a eficácia e efetividade observada no mundo real em diferentes países que utilizam vacinas de células inteiras para coqueluche e vacinas com componente acelular são
adequadas, são comparáveis, há diferenças principais nos eventos adversos, no tipo de resposta imune que podem gerar, mas aqui não precisa. O foco era quem mais precisava de proteção, que seriam os bebês com menos de 1 ano e principalmente com menos de 6 meses. Sabemos que tanto a coqueluche de células inteiras como o componente acelular têm uma efetividade e uma eficácia muito adequadas e bem comparáveis. Embora seja um ponto muito relevante, não era um ponto de diferença entre ambas, porque os dois tinham bons resultados, mas quando nós analisamos o que acontecia com eventos adversos e as consequências para as coberturas ou para a satisfação ou a percepção dos pais para querer vacinar suas crianças e principalmente continuar a vacinação, esses eram pontos que eram de diferença para a decisão dos pais. Para avaliar qual é a cobertura da vacina hexavalente com cobertura acelular nos prematuros no Brasil? Pergunta número 1, então, a gente tem que entender que a infecção pela Bordetella pertussis é uma infecção bacteriana e, para tal, tem que ser tratada com antibióticos. Agora, nem a vacina dá imunidade duradoura, nem a doença dá imunidade duradoura. Então, eu vacinaria agora a filha dessa idosa, ok, se ela não está doente, ok. A idosa pode ser vacinada depois de um tempo que ela melhore da doença. Infelizmente, a vacina para essas duas não está disponível no SUS. A pessoa jovem, se ela fosse profissional de saúde, a DTPA está fornecida para adultos, profissional de saúde, gestante, a partir de 20 semanas de gestação, e transplantado de medula óssea, ou célula-tronco hematopoética, que consegue uma dose dessa vacina no CRI. Pergunta número 2, alguns CRIs conseguem, o CIPMI, ele tem a possibilidade de nos fornecer N relatórios. Entretanto, a gente tem uma dificuldade muito grande de buscar esses relatórios, seja por pessoas que não sabem usar a ferramenta que dispõem, seja por erro de lançamento de dados. Então, por exemplo, lá no CRI a gente tem como levantar isso, porque a gente pode buscar por critério e pode buscar por indicação. Então, eu posso buscar por prematuro, por exemplo, eu posso buscar por evento adverso e eu busco por faixa etária. O problema é que quando a gente manda a vacina para o interior do Espírito Santo, e isso acontece em todos os estados do Brasil, eles não conseguem fazer o mesmo racional de lançamento que nós. Então, muitas vezes, eles colocam critério inexistente, colocam outros, e aí atrapalha você buscar dados. Então, hoje o PNI não consegue fazer uma cobertura vacinal por doença, por critério dos CRIs no Brasil. A gente queria muito ter esses dados, mas não conseguimos em todo o país. Mais perguntas para o Juan ou para a Ana? Bom, então, agradecemos as brilhantes exposições, né? E da Ana, que a implantação da vacina hexavalente saia dos CRIs e vai para a população em geral, né? E vamos ver se a gente consegue aprender as lições de Chile para cambiar também, modernizar um pouco o Programa Nacional de Imunização. Graças, Juan, por sua... Há uma pergunta é que está... A luz, tá? Eu não consigo...
Na verdade, eu queria fazer um comentário. O comentário no sentido de que eu endosso muito a questão levantada pelo professor Akira sobre a eficácia da vacina celular versus acelular. Os dados são muito claros, principalmente os dados da Austrália, mostrando que existe uma diferença muito grande entre as duas vacinas em crianças que tomam a celular versus a celular, com relação ao efeito de waning, né? A perda da eficácia é muito mais rápida quando se usa a vacina acelular. A gente entende a questão da reatividade da vacina, então acho que é um balanço, mas que existe uma diferença grande com relação à eficácia entre as duas vacinas. Bom, ¿Quería hacer un comentario? Eu gostaria de fazer um comentário. Obrigado. Eu acho que sim, de fato, como você disse, há uma diferença na duração da resposta imune quando a criança recebe acelular ou celular. Há dois assuntos importantes. Em primeiro lugar, insistir no foco clínico da população. Esse efeito de waning é observado anos mais tarde, e nós queremos fazer uma prevenção da infecção grave em crianças com menos de 1 ano ou 6 meses. Isso, de fato, com ambas as vacinas nessa população antes de 1 ano, de 6 meses, não haverá uma diferença significativa. E também sabemos, por outros estudos, o ano passado houve um estudo da Polônia, com crianças que tiveram um priming de vacina e recebiam depois, com 5 anos, a vacina com componente acelular e observaram que após os 4 ou 5 anos em diante, não havia diferença nas médias de títulos de anticorpos. Sabemos que pode haver diferenças, há respostas imunes diferentes, mas clinicamente, como pediatras, como infectologistas, o principal problema são as crianças com menos de 1 ano. E é nesse caso onde a eficácia ou efetividade observada no grupo de maior risco é similar. Claro, se avaliamos com crianças de 10 ou 14 anos ou adultos, isso pode ser diferente, mas esse não será o grupo que vai ter um impacto grave. Mas sabemos que a vacinação de coqueluche deve ser mantida ao longo da vida para manter o efeito global da população. Muito obrigado. uma pergunta mais? Bom, a luz me dificulta ver alguém que queira fazer. Bom, então, agradecemos, então, a presença toda, agradecemos ao Juan e à Ana pelas apresentações e vamos continuar nesse movimento nosso aqui de modernizar o nosso programa de imunização, eliminando a vacina oral de pólio, porque essa é um consenso de vários especialistas, na qual a doutora Akira se coloca também, e vamos introduzir vacinas que sejam menos reatogênicas e o maior número de combinações de vacinas entre si, para reduzir o número de idas das crianças aos centros de vacinação e o número de picadas que essa criança recebe. Então, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado.